Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Hoje eu vou resenhar esse livro aqui do Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Para de começar, por hábito já não tenho de fazer alusões a passagens do livro. Apesar disso, elas têm algumas passagens extremamente interessantes. Mas indo direto ao ponto, eu já digo que esse livro é um livro extremamente que tenderá, não é, a ficar datado, certo? Eu digo isso porque causa da onda do trumpismo. Certo, ele é de... Deixa eu me lembrar exatamente... De 2018, né? Na época da reeleição do Donald Trump. E vai... E vai na onda de outros livros também que se tornaram... Que vieram a reboque, não é? E associando Donald Trump com fascismo, com hitlerismo e por aí vai. Certo? Então, eu digo que são livros extremamente datados. Outro exemplo disso é um livro que eu também vou vir aqui fazer a resenha. É o Como as Democracias Funcionam. Certo? Esse livro eu já li e vou fazer uma releitura para fazer algo mais bem embasado. E por que esse livro aqui em especial, ele não é, ele é um livro ruim para explicar o fascismo, certo? Bom, primeiro, ele tem críticas muito atuais, de problemáticas muito atuais, certo? Que o fascismo, e quando eu digo fascismo, aquele fenômeno italiano, sociopolítico italiano, que surgiu na década de 20, com o Partido Fascista Italiano, em especial, né? Como se diz? Ele, por exemplo, não tinha a questão do patriarcado, que é o que exatamente qual ele começa aqui o livro, certo? Ele não tem essa ideia de sociedade de apoio simples e tão somente na sociedade patriarcal, certo? Outra coisa também é o seguinte, aqui ele fala muito de democracia liberal. Esse termo aí, não vou dizer que é um erro de tradução, mas é uma idiosincrasia. Por que eu digo isso que é uma idiosincrasia? É porque esse liberal vem do liberal, né? Que é o americano que é a esquerda, que seriam os progressistas, né? Enquanto os americanos seriam os conservatives. Bom, mas então assim, quando ele fala que esse é o bom benefício da democracia liberal, para quem for ler o livro, e eu sempre, independente do livro que seja ou da opinião que eu dê sobre ele, eu recomendo a leitura, né? Bom, então assim, tem também essa questão, tá? Quando ele fala em democracia liberal, não é no sentido de liberalismo, no sentido de Adam Smith, liberalismo clássico, tá? É no sentido liberal, né, da esquerda americana, ok? E outra coisa também é o seguinte, ele comete uma série de anacronismos, uma série de erros assim mesmo. Posso dizer que ele manipula a linguagem. Por exemplo, para citar um bem claro,
Logo para o final do livro, ele já cita o libertarianismo, certo? Ele fala do libertarianismo, do Estado mínimo, como um dos pilares do fascismo e a liberdade econômica, né? Todas essas coisas que os libertários tanto prezam, e nós liberais também, que são pilares do fascismo. Como assim? O que é algo totalmente contrassenso. Como por exemplo, o fascismo, ele é algo extremamente centralizador, certo? Ele é extremamente centralizador. Então, dizer que como chama? O fascismo e o libertarianismo andam juntos é um erro, é uma mentira, certo? E isso já mostra que o livro em si já comete erros crassos. Ou então ele mente para ampliar a sua tese, certo? Que nem, por exemplo, na Alemanha nazista, ainda na década de 30, antes da guerra, se não me engano até 1936, 37, todas as empresas cinematográficas da Alemanha foram estatizadas. E entraram sob controle direto do Joseph Goebbels, que era o ministro da Propaganda e Educação do Povo, do Reich, certo? Então, assim, é um erro que ele comete. Outros anacronismos estão no seguinte: o fascismo, e eu digo isso do ponto de vista de um historiador, ele é filósofo, o Jason Stanley, né? Então talvez ele se dê essa liberdade, ele vê como, por exemplo, a mentalidade do sul dos Estados Unidos como fascistas, certo? Então, por isso, acontece de haver novos erros, certo? Então, assim, eu diria que são muitos os principais problemas desse livro são os anacronismos, como, por exemplo, associar esse fenômeno do início do século XX, que é o fascismo, com com o pensamento da década de 1860, e que vai se estender até um século depois, em 1960, com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, até então, e também essa questão como se diz, de trazer, usar o feminismo e por aí vai, do patriarcalismo, entre outras coisas, certo? Que ficam muito, muito evidentes. Bom, nisso daqui, certo? No Nós e Eles, isso realmente está certo. Porque o fascismo, ele tem mesmo essa mentalidade de dizer, olha, ou você está conosco ou você está contra nós, não há um meio termo, certo? Apesar da Realpolitik, que é um termo que foi usado para o comunismo, também servir de certa forma para o nazismo e nazifascismo, certo? Então, assim, eles também fizeram alianças, certo? E os judeus, e ele cita muitos exemplos de judeus e intolerâncias que foram contra, cujo Donald Trump, ele explicita bem como referência principal de fascismo, né? Como se diz, esse mal que há, certo? Também ele faz uma breve menção
aos movimentos europeus, em especial a Hungria, né, com o Viktor Orbán, e a Polônia, que são com os movimentos anti-imigração. Tanto o fascismo quanto o nazismo, eles não eram anti-imigração, por uma simples questão: isso não existia para eles. Tanto Itália quanto Alemanha, ou não tinham, ou tinham poucas áreas de colônia, certo? Principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, por exemplo, na Alemanha nazista não existia ódio aos negros, num sentido de algo assim, digamos assim, sistematizado. Óbvio que eles viam os negros como inferiores, mas era algo que nem se aventava, certo? Então, assim, já mostra o quanto como se diz, já errou o livro, já tem erros, e por aí vai, certo? Então, assim, como digo, independente da minha opinião ou da opinião que vocês tiverem e puderem fazer uma resenha melhor sobre esse livro, como funciona o fascismo, fica a minha recomendação de leitura. E ele explica, é um livro do momento, do nosso tempo, certo? E por que eu digo isso? Eu digo isso porque ele vai aludir a questões atuais, como o feminismo, né? Toda essa ideia de sociedade patriarcal, imigração em massa, e por aí vai, para associar. Ele faz uma mistura bem rocambolesca, digamos assim, certo? Ele faz uma batatada, uma salada de batata para isso. E, sinceramente, na minha opinião, não funciona. Mas, mesmo assim, eu recomendo a leitura. Eu acho que todo livro existe para ser lido. E cada um tem a sua própria opinião. Certo? Eu sou Urbano Agronopolos e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.